sou Marcela, trabalho diretamente na bancada de Biologia Molecular do Laboratório DNA. E eu vou me entreter aqui em falar sobre as técnicas, a técnica assim, que a gente usa como modelo, que é a técnica mais sensível, e a técnica mãe da biologia molecular, que é a PCR. É a reação em cadeia DNA polimerase. E depois as aplicações dessa técnica, todos os exames que podem ser, todos os exames podem ser diagnosticados através dela e que a gente realiza no próprio setor do laboratório. Bom, nada é feito na biologia molecular sem dois procedimentos básicos. O primeiro procedimento básico é extração de ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA, a depender do seu objetivo. Outro procedimento básico é a reação em cadeia da DNA polimerase, conhecida como PCR. A extração de ácidos nucleicos purifica as moléculas de ácidos nucleicos, ou seja, isola essas moléculas de todos os componentes celulares. E a reação em cadeia da DNA polimerase amplifica bilhões de vezes essas moléculas de interesse, que é como a gente vai fazer para analisar essas moléculas. Tudo isso é realizado com adequado grau de pureza, com integridade da amostra e quantidade. A extração, que é o primeiro procedimento, ela pode ser realizada de forma manual, utilizando kits que são comercializados por diversas empresas, ou de forma automatizada, por meio de equipamentos que também são disponibilizados por essas empresas. Hoje, no laboratório, a gente tem 3 equipamentos de extração automatizada de DNA, e a automatização é importante, porque, além de dar para a gente um DNA mais puro, o risco de contaminação é bem menor. Na primeira figura aqui, um exemplo de um equipamento que promove a extração automatizada de DNA, que é o Kia Symphony, da Qiagen. Já a segunda técnica, a reação em cadeia da DNA polimerase, ela é realizada em equipamentos que são chamados de termocicladores e também são disponibilizados por diversas empresas. Aqui, 3 exemplos. Um termociclador da Applied, um termociclador da Abbott, um termociclador da Qiagen. No laboratório, a gente tem termociclador da Roche também, que não está aqui. Pronto. Para realizar a primeira técnica, que é a extração de DNA, por que a gente precisa extrair o DNA? Primeiro, porque para analisar e manipular esse DNA, eu primeiro preciso isolar ele de todos os componentes celulares que não são do meu interesse. Eu tenho a intenção de apenas ficar com os ácidos nucleicos. Se eu quero o DNA, se eu quero o RNA. E esse isolamento é promovido pela técnica de extração ou purificação de DNA. Essa técnica tem uma variedade de protocolos, que é escolhido dependente do organismo, do tipo da amostra, do investimento do laboratório. Esses protocolos podem ser por meio de extração orgânica, tecnologia baseada em sílica, um outro protocolo, separação magnética, outro protocolo, ou troca iônica. Independente do protocolo a ser escolhido, todos seguem as mesmas etapas. Então, a escolha do protocolo depende do organismo que a gente está trabalhando, o organismo que você quer analisar, se bactéria ou se vírus. O tipo de amostra, se eu estou trabalhando com secreção vaginal, com suave bucal, suave nasal, tecido, parafina. O investimento que o laboratório quer fazer para realizar essa técnica, isso depende também da demanda que o laboratório tem e dos equipamentos disponibilizados pelo laboratório, que também estão diretamente relacionados com a demanda do laboratório para realizar esse exame. Na figura aqui abaixo, ela está representando esquematicamente o protocolo de tecnologia baseada em sílica. Já na figura seguinte, tecnologia baseada na separação magnética. Independente do protocolo que eu escolhi para realizar a extração de DNA, todos eles vão seguir 3 etapas básicas, que é a lise celular, a primeira etapa, a segunda etapa, a purificação da molécula de interesse, seja DNA ou RNA, e a terceira etapa, precipitação dessas moléculas. Então, não importa se eu escolhi o protocolo de separação magnética, de troca iônica ou de separação em sílica, todos eles vão seguir as 3 etapas básicas. O que vai mudar é a forma com que esse protocolo vai realizar isso. A primeira etapa, que é a lise celular, é a ruptura da membrana plasmática,
Quando a membrana se rompe, todos os componentes celulares vão ser jogados naquela solução. Essa ruptura pode ser química, utilizando detergentes, ou osmose, ou física, por meio de choques mecânicos, como congelamento e descongelamento. Depois que eu tenho a célula lisada, eu quebrei a membrana plasmática e joguei todos os componentes celulares na solução, eu vou para a segunda etapa da extração, que é a separação de tudo que eu quero daquilo que eu não quero. Então, eu vou separar os ácidos nucleicos, que é só o que eu quero, e todos os restos celulares eu vou desprezar. Isso a gente pode realizar utilizando a proteinase K, que é uma enzima que degrada proteínas, sais, que também precipitam proteínas. Então, quando eu introduzo sal naquela reação, ele precipita tudo que tem proteína e deixa os ácidos nucleicos em suspensão. Então, eu consigo sacar aqueles ácidos nucleicos com pipeta, separar eles e desprezar proteínas ou todos os outros componentes celulares. Isso também pode ser realizado utilizando solventes orgânicos como o fenol, que também desproteinizam o DNA. A terceira etapa é a precipitação dos ácidos nucleicos. Eu já rompi a célula, eu já consegui separar tudo que é ácido nucleico do que não é, desprezei o que não é, fiquei só com o que eu queria, e agora eu preciso precipitar. Se eu quero DNA, eu vou usar álcool para precipitar esse DNA. Se eu quero RNA, eu vou usar isopropanol para precipitar esse RNA. Já a segunda técnica, que eu falei para vocês no início, é a reação em cadeia da polimerase. Por que eu preciso realizar essa PCR? Primeiro porque, para, novamente, analisar, se eu preciso analisar ou manipular os ácidos nucleicos, primeiro eu preciso isolar eles, que é o que eu consigo fazer com a técnica anterior de extração de DNA. Depois que eu isolei esse DNA, eu só tenho uma quantidade mínima dele, que era a quantidade que tinha na amostra daquela paciente. Eu não vou conseguir analisar o DNA naquela quantidade mínima. Então, eu tenho que seguir para a reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica que vai possibilitar a amplificação e a replicação bilhões de vezes desse DNA-alvo, que é o DNA que eu quero analisar. Então, a PCR possibilita essa amplificação só dessa sequência-alvo. Se eu quero analisar ureaplasma, ele só vai amplificar o DNA-alvo da ureaplasma. Se eu quero analisar herpes, ele só vai amplificar o DNA-alvo da herpes. Então, essa técnica amplifica bilhões de vezes esse DNA-alvo a partir de uma quantidade mínima de amostra, que foi aquela quantidade que a extração me deu. Então, a PCR, que é o que a gente tem de mais novo atualmente, até então a gente ainda utiliza, mas era pedido cultura, microscopia, captura híbrida, testes sorológicos, mas de sensibilidade máxima, a PCR hoje é a mais indicada. É uma técnica que consiste basicamente na amplificação in vitro, dentro de um tubo, de uma pendorf, de uma região específica de DNA, que é aquele DNA-alvo que a gente quer analisar, com o intuito de aumentar bilhões de vezes o número de cópias desse DNA-alvo, a fim de produzir material suficiente para que eu consiga analisar, depois de extrair esse DNA. Então, o método é utilizado para fazer muitas cópias daquele DNA que eu quero analisar. Dessa forma, eu possibilito a análise dessa região específica. A PCR é realizada em 4 etapas. A primeira etapa dela é o preparo da reação e as outras 3 etapas seguintes são realizadas dentro do termociclador, que foi aquele equipamento que eu mostrei lá no primeiro slide. O preparo da reação, a primeira etapa, eu preciso dar para a reação tudo que ela precisa para acontecer. Eu preciso botar num Eppendorf tudo para que o DNA seja replicado. Então, o primeiro componente que eu preciso ter, cada Eppendorf representa aqui um paciente. E dentro dessa Eppendorf, eu preciso colocar todos os componentes para replicar bilhões de vezes essa molécula. Então, o primeiro componente que eu preciso ter nesse Eppendorf é o DNA-alvo. E o DNA-alvo foi o que eu obtive quando eu extraí lá. Eu tenho uma amostra, uma secreção vaginal de uma paciente. E preciso testar para a micoplasma, por exemplo. Quando eu passar pelo processo de extração, naquela amostra daquela paciente vai ter DNA da paciente, claro, e também vai ter DNA da micoplasma se a paciente for positiva para essa bactéria. Então, quando eu extraio o DNA daquela amostra que eu tenho ali, eu vou extrair o DNA total da amostra.
Então, botei um pouco de DNA, desse DNA extraído e isolado, que já passou pela extração, que foi a primeira etapa, aqui dentro. Além dele, eu preciso de outro componente, que são os iniciadores, que são chamados de oligos ou primers também. Eles são sequências conservadas apenas naquela espécie. Se eu estou testando DNA, ou se eu estou testando DNA, se a presença de DNA de micoplasma, eu vou utilizar um iniciador, uma sequência específica e conservada na espécie micoplasma. Eu preciso que essa sequência seja conservada para que todas as bactérias micoplasma tenham essa sequência. Não adianta ser uma sequência facilmente mutada para que algumas bactérias micoplasmas tenham e outras não tenham, porque aí eu teria vários falsos negativos. Esses oligos precisam estar na reação para que a enzima consiga sintetizar a fita filha a partir de uma fita molde. Porque a enzima precisa de uma extremidade livre hidroxila 3' ela se liga a essa extremidade livre para começar a síntese. Se eu não botasse o iniciador na reação, ela não teria como se ligar, porque ela não teria essa extremidade livre para sintetizar o DNA. Então, além dos iniciadores, eu preciso da enzima, que vai promover a síntese daquela cópia de DNA a partir de uma fita molde. Essa enzima é a TAC DNA polimerase, que é uma enzima termoestável, extraída de uma bactéria extremófila, que vive em fontes hidrotermais. É uma enzima adequada para a metodologia da PCR, porque ela não degrada em altas temperaturas. E na PCR eu vou precisar elevar muito a temperatura para desnaturar a dupla fita de DNA, para que a dupla fita de DNA se abra. Além da enzima que vai promover a síntese da fita, eu preciso também na solução de nucleotídeos. Porque quando a enzima se ligar àquela extremidade livre do iniciador, ela vai andar, vai bater numa timina, ela precisa ter na solução uma adenina. Ela vai andar batendo uma guanina, ela precisa pegar uma citosina. Vai bater numa citosina, precisa pegar uma guanina, para ir completando a fita filha a partir daquela fita molde que ela tem. Então, eu tenho os 4 elementos principais para a PCR acontecer, para acontecer a replicação desse DNA-alvo. Mas ainda existe um 5º elemento que é utilizado na PCR em tempo real, que é uma variação da técnica de PCR convencional. Esse 5º elemento são sondas ou corantes fluorescentes que emitem fluorescências e são utilizados para analisar. Eu vou explicar mais na frente melhor sobre isso. Depois que eu preparei a reação, eu vou levar esse Eppendorf para o termociclador, que é onde vai acontecer as próximas 3 etapas para replicar esse DNA-alvo. Então, eu tenho aqui na mão um Eppendorf com todos aqueles componentes que eu preciso. A temperatura ambiente aqui, eu tenho DNA-alvo, no caso do exemplo, eu tenho DNA da micoplasma, se a paciente for positiva. Eu tenho os iniciadores aqui em verdinho e azul turquesa. São 2 iniciadores, porque um é 5' 3', outro é 3' 5'. O iniciador 5' 3' vai se ligar à fita ao molde 3' 5', que é o inverso. E o iniciador 3' 5' vai se ligar à fita molde 5' 3'. Além do iniciador do DNA-alvo, eu tenho a enzima, que é a bolinha verde aqui. Eu também tenho na solução aqueles nucleotídeos, que são adenina, guanina, citosina, timina. Tá? Eu tenho a solução, então, pronta, com todos os componentes para que ocorra a replicação. E o termociclador vai promover variações de temperatura para que cada etapa ocorra de forma ideal. Na primeira etapa, dentro do termociclador, há um aumento de temperatura para 95 graus Celsius. Esse aumento de temperatura promove a desnaturação da dupla fita, abrindo essa dupla fita e deixando 2 fitas únicas. Essa temperatura quebra pontes de hidrogênio, que são as pontes de hidrogênio que ligam uma fita a outra, mas não degradam uma fita única, porque um nucleotídeo é ligado a outro nucleotídeo numa mesma fita por ligações covalentes. E essa temperatura não degrada ligações covalentes, não quebra ligações covalentes, só quebra pontes de hidrogênio. Por isso, a fita única se mantém íntegra e apenas ela se separa da outra fita. Bom, agora que as fitas estão abertas, os primers vão poder se anelar àquela região específica e conservada daquela bactéria, no caso, micoplasma, que é o exemplo que a gente está utilizando. Então, o termociclador vai para a segunda etapa, que é o anelamento. Ele vai diminuir a temperatura, e essa temperatura é específica para cada primer.
O primer da micoplasma tem uma temperatura específica, o primer da ureaplasma tem outra temperatura. E quando a gente recebe os primers, a gente valida em várias temperaturas diferentes até encontrar a temperatura ideal para aquele primer. Então, quando ela diminui a temperatura, esse primer vai ter a temperatura ideal para se anelar a sequência específica. Essas sequências variam de 20 a 30 pares de base, normalmente. Mas, por exemplo, aqui, se eu tiver um primer timina, 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 adenina, 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 ele vai se ligar a uma região da fita molde, adenina, 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 timina, 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 que é a região complementar a ele. Depois que os primers se anelam, ele possibilita que a DNA polimerase tenha essa extremidade livre, se ligue a ele e comece a sintetizar. Então, a terceira etapa é a extensão, que é quando a DNA polimerase se liga ao iniciador, reconhece esse iniciador ligado aqui, se liga a ele e começa a extensão da fita filha a partir daquela fita molde em azul que eu tenho aí. Ela começa a andar e, cada vez que ela para numa base, ela pega o nucleotídeo correspondente a essa base. Eu trouxe um vídeo aqui que vai mostrar mais ou menos as etapas que ocorrem dentro do termociclador. Olha lá o termômetro. A primeira etapa aumenta a temperatura lá para 95 e vai fazer com que a dupla fita de DNA se abra. Essa etapa ocorre a quebra das pontes de hidrogênio. Então, agora eu tenho duas fitas únicas. O termociclador, na segunda etapa, vai diminuir a temperatura e os primers vão poder se anelar, porque essa temperatura é ideal para o anelamento dos primers, que são aquelas regiõezinhas conservadas. Ele vai aumentar um pouquinho a temperatura a 72 graus Celsius para que a enzima venha, reconheça esses primers ligados e comece a sintetizar a nova fita. E esses ciclos são repetidos diversas vezes. Desnaturação, diminui a temperatura, anelamento do primer, aumenta um pouco a temperatura a 72, extensão da fita filha. Esses ciclos acontecem normalmente de 35 a 45 vezes, e cada vez que cada ciclo acontece, duplica a quantidade de DNA que eu tinha inicialmente. Aqui ele estava explicando que a amplificação ocorre à medida que cada ciclo passa, ela vai aumentar uma potência de 2 a quantidade de DNA. A primeira etapa, que foi a desnaturação, que é aquela que ocorria a 95 graus Celsius, que quebra as pontes de hidrogênio e me dá duas fitas de DNA única. A segunda etapa, o anelamento daqueles primers, daquelas sequências conservadas. E a terceira etapa, a extensão da dupla fita, que é quando a DNA polimerase acha aquela ponta livre que o primer deu para ela e começa a sintetizar aquela fita. Então, a partir de uma fita, agora eu tenho duas. Isso em um ciclo. E isso se repete diversas vezes. E vai aumentando, replicando aquele DNA-alvo. A primeira etapa ocorre sempre a 95 graus Celsius. Sendo que uma coisa importante para ser dita é esse iniciador ele só vai se ligar ao DNA-alvo. Ele é conservado, por exemplo, apenas na micoplasma. Ele não vai se ligar ao DNA da paciente. Então, nessa amplificação, eu não vou amplificar outra sequência que eu não queira. Só vou amplificar micoplasma, não vou amplificar DNA da paciente. Por mais que a extração seja total, que quando eu acabe aquele primeiro procedimento de extração de DNA, eu tenha DNA tanto da bactéria quanto da paciente, quando eu for para o termociclador e botar só o iniciador da micoplasma, ele só vai amplificar a sequência-alvo, que é a micoplasma. A amplificação é exponencial, então, a partir de uma cópia de DNA, a cada ciclo, essa quantidade de DNA duplica. Então, se em um ciclo eu tenho uma fita dupla de DNA, no segundo ciclo eu vou ter duas. No terceiro ciclo eu vou ter 2 elevado a 3 moléculas de DNA. No quarto ciclo, 2 elevado a 4 moléculas de DNA. Até que no final de 36 ou 40 ciclos eu tenha bilhões de cópias de DNA, daquele DNA-alvo. Há alguns anos atrás,
houve uma evolução na técnica da PCR, que é a PCR em tempo real. É uma variação da técnica da PCR convencional. A PCR convencional ainda é muito utilizada para diversas outras diagnósticos, diversas outras pesquisas, mas para o que a gente está discutindo aqui hoje, que é o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, já é uma técnica um pouco defasada. Hoje, no laboratório, não utilizamos mais PCR convencional para diagnóstico dessas doenças discutidas aqui hoje. A gente só utiliza a PCR em tempo real. Qual a diferença das duas técnicas? Na PCR convencional, eu preciso manipular o DNA amplificado, eu preciso de uma técnica posterior, porque no termociclador, aquele equipamento que promove aquelas etapas que eu estava explicando há pouco, o termociclador convencional, ele apenas amplifica, replica o DNA, mas não me diz, não me dá dados depois. Então, eu preciso pegar aquele DNA amplificado e ainda fazer uma eletroforese em gel de agarose para conseguir visualizar se ele amplificou ou não. E amplificar quer dizer paciente positivo. Não amplificar quer dizer paciente negativo. Porque para amplificar precisa ter a presença daquele DNA ali. Então, na convencional, quando o DNA era replicado no termociclador, eu ainda precisava fazer um gel. Esse gel era submetido a uma corrente elétrica. Eu botava uma corrente elétrica do polo negativo para o polo positivo. E o DNA, que era aplicado em cada pocinho desse gel, cada pocinho é representado por um paciente. Cada pocinho desse gel, o DNA iria correr, como é uma molécula negativa, ele ia correr do polo negativo para o polo positivo, que é o polo que ele teria afinidade, por ser uma molécula negativa. Depois disso, eu ainda ia precisar corar o gel com brometo de etídeo, que é um corante super tóxico e cancerígeno. Os resultados também na PCR convencional são qualitativos apenas. Eu só sei se um paciente é positivo ou negativo. Eu não sei o quão positivo é aquele paciente. Eu não sei a quantidade de DNA que ele tem. Eu só sei se ele tem ou se ele não tem. Maior tempo para os resultados, porque eu ainda preciso fazer outra técnica depois da replicação, que é a eletroforese. Requer maiores concentrações de DNA. Ela, por ser uma técnica menos sensível, se eu tiver uma amostra com pouco DNA, com pouco daquele DNA-alvo, ele vai se manifestar negativo aqui para mim. Então, é um falso negativo. As chances de falso negativo é muito maior na PCR convencional. Na PCR em tempo real, não há manipulação pós-PCR, porque o termociclador em tempo real, além de amplificar o DNA, ele me dá esses dados em gráficos. Os resultados são quantitativos aqui, então eu sei quem é positivo, quem é negativo e sei quem tem uma maior quantidade daquele DNA-alvo. O tempo de reação é reduzido, porque eu não preciso fazer nenhuma técnica depois do termociclador. O termociclador, além de amplificar o DNA, ele já me dá dados em gráficos que eu vou analisar ali em tempo real. Requer concentrações menores de DNA, por ser uma técnica de maior sensibilidade. Mesmo que tenha pouca quantidade de DNA naquela amostra, ele vai aparecer aqui como positivo e apareceria na PCR convencional como negativo. Portanto, é uma técnica de maior reprodutibilidade e precisão, maior sensibilidade. Então, na PCR em tempo real, o resultado é visualizado em tempo real, porque à medida que ele vai amplificando o DNA, ele vai formando o gráfico ao mesmo tempo e me mostrando quem está amplificando e quem não está. Isso é determinado por um sistema que monitora a emissão da fluorescência, que é o termociclador, tem capacidade de fazer isso, mede a quantidade do produto amplificado através dessa fluorescência emitida. E isso é possível graças àquele quinto elemento que eu falei lá no preparo da reação, que é utilizado na PCR em tempo real, que são as sondas. Essas sondas são capazes de emitir fluorescência cada vez que o DNA é amplificado. E a emissão de fluorescência me diz que o DNA foi amplificado, portanto, aquele paciente é positivo. Não emitir fluorescência me mostra que o paciente não tinha aquele DNA e é um paciente negativo. Então, é uma técnica de excelente sensibilidade, especificidade, baixo risco de contaminação, porque quanto menos eu manipulo aquele DNA, menos o risco de contaminar ele. Um alto desempenho e velocidade. Aqui é um vídeo que mostra justamente a diferença da PCR convencional para tempo real.
Na convencional, eu botei aqueles elementos, que é o DNA-alvo, a enzima, os nucleotídeos e o iniciador, os iniciadores. Depois eu vou levar esse Eppendorf para o termociclador, e no termociclador vai ocorrer aquelas 3 etapas, que é a desnaturação, que é quando a dupla fita vai se abrir, o anelamento do primer e a extensão. À medida que os ciclos vão passando, a quantidade de DNA vai aumentando. E essa replicação ocorre sempre em uma potência de 2, é uma replicação exponencial. No ciclo 2, tem 2 moléculas, no ciclo 3, 2 elevado a 3 moléculas, no ciclo 4, 2 elevado a 4 moléculas, e por aí vai. Quando essas fases terminarem no termociclador no termociclador convencional, eu ainda preciso pegar esse Eppendorf, que tem esse DNA amplificado, e levar ele para correr em um gel de agarose. Então, essa PCR só me dá o DNA amplificado. Na PCR em tempo real, eu coloquei todos aqueles mesmos elementos que eu precisava na PCR convencional, mas, além dele, eu botei a sonda, que também é uma sequência específica de DNA, só que ela é marcada nas 2 pontas, ela não tem ponta livre, e na hora que ela se anelar, ela vai se anelar no mesmo momento que o primer se anela, vai ficar no meio do caminho da polimerase. Quando a polimerase, a enzima, passar por ela, ela vai ser expulsa daquele DNA e vai emitir fluorescência. Então, à medida que os ciclos vão acontecendo, o termociclador em tempo real mede essa fluorescência, e todas as vezes que está ocorrendo a amplificação, está emitindo fluorescência. Então, quanto maior quantidade de DNA sendo amplificado, mais emissão de fluorescência. Por isso que os dados da PCR em tempo real são sempre uma crescente no gráfico, até que ele chega num platô, que à medida que os ciclos vão passando, a quantidade de DNA vai aumentando, a emissão de fluorescência vai aumentando, vai sendo medida pelo termociclador. Um breve histórico da PCR. Na verdade, eu escolhi alguns pontos mais importantes. Foi a criação da técnica em 83. Em 86, o isolamento da enzima TAC-DNA polimerase, que até então não tinha termociclador para realizar aquelas etapas de variação de temperatura. E a PCR era realizada por meio de banho-maria. Então, eram 3 banho-maria. Um banho-maria de 95 graus Celsius para promover a desnaturação, um banho-maria de 50 a 60 graus Celsius para promover o anelamento do primer, e um banho-maria de 72 graus Celsius para promover a síntese de DNA. Então, o Eppendorf passava primeiro pelo banho-maria da desnaturação. Quando ele ia para o banho-maria do anelamento, aquela enzima que não se sabia da TAC-DNA polimerase, era utilizada uma enzima que não era termoestável. Era utilizada a DNA polimerase da Escherichia coli. Todas as vezes que aquele Eppendorf passava pela desnaturação, ele degradava essa enzima. Então, era preciso adicionar mais enzima. Aí ele vinha para o banho-maria de anelamento, ia para o banho-maria de extensão. Quando ele voltava para o banho-maria de desnaturação, essa enzima era degradada novamente, era preciso adicionar mais enzima. Então, a descoberta da TAC polimerase, que foi uma enzima termoestável, todas as vezes que eu adicionava essa enzima e ela não degradava naquela etapa, eu não precisava adicionar ela novamente. Então, foi uma grande revolução na técnica. Em 87, o lançamento do primeiro termociclador automatizado. Então, não era mais preciso banho-maria. Essas etapas de temperatura ele mesmo realizava. Em 91, desenvolvimento de testes diagnósticos pela Roche, dos primeiros testes diagnósticos baseados na PCR. Em 92, primeiro teste diagnóstico comercializado, que foi clamídia e HIV. Em 93, premiado com o Nobel de Química, o inventor da PCR. Em 2003, o desenvolvimento da qPCR, que é a PCR em tempo real, aquela variação da convencional. Em 2011, comercializado o teste de genotipagem para HPV de alto risco.
Bom, então, a técnica pode ser utilizada no diagnóstico de várias infecções sexualmente transmissíveis, algumas delas que já foram faladas por doutora Nilma: ureaplasma, micoplasma, herpes, tricomonas, clamídia, gonococcus, HPV, são todas realizadas no nosso setor, no laboratório DNA, com exceção da sífilis, ainda não. E o que tínhamos para diagnóstico alguns anos atrás é microscopia, cultura, captura híbrida, testes sorológicos. E o que temos de mais novo agora, PCR em tempo real, que é uma técnica de muito maior sensibilidade comparada às técnicas vistas anteriormente. E o interessante que a gente costuma ver também é que muitas culturas negativas ou capturas negativas dão positivas no PCR. Por ser uma técnica de maior sensibilidade, a gente percebe a quantidade de falsos negativos que culturas e capturas híbridas acabam dando, enquanto a PCR de maior sensibilidade consegue detectar com maior chance aquele DNA, mesmo que em pouca quantidade. Então, o risco de falsos negativos é muito menor. O meio de coleta para qualquer exame realizado na biologia molecular PCR é sempre o mesmo, que é esse CellPreserve. Todos os exames, ele tem um meio que é específico para a estabilidade da amostra, e nós recebemos sempre todos os exames neste meio. Aqui eu trouxe alguns resultados de como a gente analisa cada uma das infecções. Por exemplo, quando eu botei a amostra ali no termociclador, ela amplificou aquele DNA, ele emitiu fluorescência. E ele vai me dar isso em gráfico. Toda vez que ele emitir fluorescência, ele vai mostrar no gráfico um pico. E cada organismo tem um TM, que é esse valor aqui embaixo, específico. Eu já sei que a ureaplasma tem um TM aqui de quase 80. Então, eu sei que se esse paciente, cada linha aqui é um paciente, eu sei que se esse paciente apresentar um pico nesse TM, ele é positivo para ureaplasma. Se esse paciente, que é no caso do azul, ele não apresentar pico nesse TM, ele é negativo para ureaplasma. E em todas as corridas a gente usa controles, que são marcadores de DNA, que a gente precisa saber se ele não amplificou porque ele não tem o DNA da ureaplasma, ou se aconteceu alguma coisa no pré-analítico ou analítico, se ele não tinha DNA naquela amostra. Então, a gente só passa resultados com controles. Então, aqui eu sei que esse paciente em azul tem DNA e não tem DNA da ureaplasma. Então, ele é realmente um paciente negativo. O paciente em amarelo, ele tem DNA da ureaplasma e tem DNA também dele. Então, ele é um paciente positivo para ureaplasma. Aqui, outros 3 pacientes positivos para micoplasma. Vocês veem, o TM varia de cada organismo. O da micoplasma é sempre nesse intervalo. Eles já são marcados no termociclador. Então, o único paciente negativo aqui para micoplasma é esse vermelho. Todos os outros 3 apresentam pico no TM da micoplasma. Pacientes positivos para herpes. No caso do amarelo, positivo para herpes 1. No caso do rosa, positivo para herpes 2. Paciente positivo para tricomonas, no azul aqui, apresenta um pico bem no TM do tricomonas. E aqui é o controle dele. Ele tem beta-globina, então ele tem DNA e é positivo para tricomonas. Os exames de clamídia, gonococcus e HPV, PCR, genotipagem para HPV, são todos realizados de forma automatizada do início ao fim no laboratório, tanto extração como amplificação. Até o preparo da reação do PCR é realizado de maneira automatizada. Então, a chance de contaminação é bem menor, a pureza do DNA é maior, a sensibilidade é maior. E os resultados são dados dessa maneira. Quando a gente roda cada paciente aqui, que é representado por um número, que é o OS dele, cada paciente, eu tenho negativo ou positivo para clamídia e gonococcus. Aqui são todos os pacientes negativos para clamídia, todos os pacientes negativos para gonococcus. No HPV, o teste de genotipagem identifica 14 tipos, 16 e 18. Eu vou saber especificamente no resultado se ele é positivo ou negativo para o 16, positivo ou negativo para o 18, e outros 12 tipos ele vai me dar se ele é positivo ou negativo para outros. Eu apenas não vou saber de quais ele é positivo desses outros. Então, o resultado do HPV é dado dessa maneira. Aqui um paciente positivo para outros,
negativo para o HPV 16 e negativo para o 18. Então, eu só sei se ele é positivo para o 16 e 18 especificamente, e para os outros tipos, eu só vou saber se ele tem a presença de alguns daqueles outros tipos ou a ausência de todos os tipos. A extração e amplificação automatizada, a gente faz utilizando esse equipamento, COBAS, e também outro da Abbott. A gente tem 2 equipamentos hoje no laboratório que realizam toda a automatização de HPV, clamídia e gonococos. E agradeço a presença de vocês em nome do Laboratório DNA. Obrigada.